Novamente aqui no canal Fazendo React, mas antes de começar, primeiro o link é na descrição do meu canal de rap. Isso mesmo, eu tenho um canal de rap, de música de anime. Lancei lá rap recentemente, então vai lá dar uma conferida. Ajuda nós a bater a meta de 2K. Acabamos de bater 1K, agora vamos rumo a 2K. Então, ó, vai lá, confere, se inscreve lá pra gente bater essa meta, tá bom? Vamos aqui reagir a outro vídeo do Peralta Marque BR, que faz vídeos do anime do Ayanokoji, né? Class of the Elite. É um anime do Ayanokoji, é conhecido como o anime do Ayanokoji. Vamos ver aqui o resumo do volume 0 do anime do Ayanokoji, Light Novel. Vamos ver aqui. Cara, será que vai ter alguma coisa sobre a relação da Sala Branca, cara? Que não foi muito... A gente não sabe, pelo menos porque eu assisti o anime, né? Vocês falou muita coisa sobre a Sala Branca. Sei que ele é da Sala Branca, tem toda uma parada lá. Vamos ver se aqui fala um pouco sobre isso, né? Então vamos aqui já. Salve, salve galera, Peraltão aqui, espero que vocês estejam bem. Hoje finalmente trago para vocês o resumo do volume 0 de Class of the Elite, contando a história da Sala Branca. Quem quiser ler a Light Novel, link na descrição. E sem mais rolar, vamos pro vídeo que tá grande. Vou ler aqui, bora. né, você. História original. Esse sonho tomou-se sabe. Peraí. A ambição é uma paixão tão imperiosa no coração humano que... Não, deixa eu ler nesse celular aqui. Não, vou ler aqui por aqui mesmo. Que mesmo que calquemos as mais elevadas posições, nunca nos sentimos satisfeitos. Caraca, Nicolau Maquiavel. Bem interessante, a ambição é uma paixão tão impiedosa no coração humano que mesmo que calquemos as mais elevadas posições, nunca nos sentimos satisfeitos. Verdade isso. O mundo é o lar das disparidades. Existem pessoas ricas, pessoas pobres, áreas urbanas, áreas rurais, jovens desfavorecidos, idosos privilegiados, ou seja, as pessoas sempre ocuparão um dos polos de uma dicotomia chamada desigualdade. A boa notícia é que essas coisas não são imutáveis. Pobres podem se tornar ricos, assim como os ricos podem vir a se tornar pobres. Se você não gosta do interior, basta se mudar para a cidade. A lógica é simples, não é? Até é, mas são poucos aqueles capazes de romper o espesso muro da desigualdade. Entretanto, havia um homem que estava disposto a encarar esse desafio. Seu nome era Ayanokoji Atsuomi. Atsuomi nasceu no campo e foi criado por seus avós em extrema pobreza após ser abandonado por seus pais. Ele não foi abençoado com nenhum talento em especial, porém havia algo que o diferenciava dos outros por ele possuir em excesso, uma ambição desenfreada que estava acima de qualquer valor moral. Ao tornar-se adulto, Atsuomi abandonou sua avó e começou sua escalada até o topo. Primeiramente, após uma primeira tentativa desastrosa, ele tornou-se político ao entrar no importante partido do governo e vencer a sua primeira eleição. Em seguida, ele começou a subir na hierarquia do partido ao realizar diversos trabalhos sujos, até se tornar um dos homens de confiança de Naoi Sensei, que era um dos grandes líderes de seu partido político. Para subir mais um degrau na hierarquia, Atsuomi conclui que mais transgressões serão necessárias e enquanto indiferentemente observava uma criança recém-nascida, seu próprio filho, ser levado para a experimentação do projeto Sala Branca, Atsuomi lembra do momento em que ocorreu a virada de chave em sua vida. Há 4 anos, após um encontro com o senador, que era um de seus principais subordinados, Naoi Sensei, um dos grandes cabeças do partido, convocou para uma reunião Atsuomi e o jovem Kamogawa, que era filho de um político que servia a Naoi. O velho, com sua postura intimidante, explica que havia um jovem e promissor político chamado Kijima, que estava crescendo rapidamente na hierarquia do partido graças ao sucesso de um dos seus principais projetos, a Escola de Desenvolvimento Avançado do Japão. Para impedir que Kijima seja uma ameaça a seu reinado, Naoi diz que precisa dar uma resposta e então oferece a Atsuomi, que já havia se tornado seu homem de confiança, um de seus projetos mais controversos, o Plano de Desenvolvimento de Recursos Humanos, um projeto que visa oferecer educação estruturada para crianças desde o berço.
O velho ainda sugere que Kamogawa participe do projeto e, caso necessário, Atsuomi poderia contar com o jovem Sakayanagi, filho do atual presidente da Escola de Desenvolvimento Avançado, mas que tem grande respeito por Naoi. Atsuomi concorda com os termos e, enquanto se despediam, ele é apresentado a um dos Coringas de Naoi Sensei, o sombrio e intimidante Tsukishiro Tokinari. Algum tempo depois, os preparativos para o projeto finalmente foram iniciados. Kamogawa, que era uma fusão de Ikki e Yamauchi, ficou responsável por selecionar o imóvel onde o projeto seria realizado, enquanto Atsuomi seguiu a dica de Naoi e foi conhecer e tentar obter ajuda de Sakayanagi para conseguir investidores. Nessa interação, Sakayanagi, que apesar de ser filho do atual presidente da Escola de Desenvolvimento Avançado, projeto rival ao de Naoi, demonstrou ser uma pessoa bem mente aberta e aceitou apresentar alguns investidores para Atsuomi, contanto que ele, Sakayanagi, possa observar os resultados de seu projeto. No dia seguinte, Kamogawa visitou Atsuomi com novidades. Ele encontrou o local ideal para a instalação. Seria uma instalação numa região isolada em Saitama. Atsuomi, por sua vez, conseguiu fazer conexões com o mundo dos negócios. Entretanto, ele não fazia ideia de como convencer os empresários a investirem em seu projeto. Sempre que estava no beco sem saída, Atsuomi visitava um lugar em particular, um bordel onde trabalhava sua parceira de longa data, Mika. Mika era uma mulher jovem, atraente e ardilosa que já teve relações próximas com diversos homens importantes do mundo político. Ela e Atsuomi tiveram um relacionamento no passado, enquanto no presente eles mantiveram apenas uma relação de proto-cooperação. Ela o ajudaria a extorquir ou conseguir algum podre de políticos, enquanto ele, por sua vez, faria serviços sujos, como drogar e destruir as concorrentes para tornar Mika a número 1 do bordel, além, claro, de recompensá-la com montantes de dinheiro. Atsuomi dessa vez recorreu a Mika para fazer a ponte entre ele e alguns empresários ricos com quem ela teve caso, a fim de conseguir alguns investimentos para seu projeto através de ameaças. Finalmente, os meses foram passando e os preparativos foram sendo concluídos. Primeiramente, Atsuomi oficializou o nome do projeto como a Sala Branca e contratou diversos profissionais que foram gênios em seus campos, mas que tornaram-se renegados após ultrapassarem o limite da ética na sociedade. Tsukishiro, que estava vigiando todos os passos de Atsuomi, indicou para o político, após decidir que ele era digno de ser seu cliente, um talentoso instrutor para o projeto. Nessa interação ainda descobrimos que Tsukishiro havia assassinado, a mando de Naoi, um repórter que estava investigando o poderoso líder. Descobrimos também que Atsuomi usaria meios ilegais para conseguir bebês recém-nascidos para a primeira geração. Porém, no futuro, ele focaria em acolher bebês abandonados, criancinhas em situações vulneráveis e filhos bastardos de empresários resultantes de infidelidades. Por fim, o projeto é iniciado e Atsuomi divide a primeira geração em 4 turmas, cada um com um respectivo instrutor que teria a tarefa de treinar os recém-nascidos nos próximos anos. Após isso, 3 anos se passaram e Atsuomi, na companhia de Sakayanagi, foi verificar os resultados iniciais. Eles assistiram em espanto crianças de 3 anos realizando calmamente um teste de aritmética. A turma do instrutor Suzukake foi a de melhor desempenho. O instrutor utilizou uma metodologia baseada na punição, e isso tornou suas crianças superiores, porém com um custo. As crianças cresceram sem emoções. Atsuomi considerou isso um preço pequeno a se pagar e definiu Suzukake como o líder do projeto. Após isso, tivemos um breve embate de ideologia entre Atsuomi e Sakayanagi, que não concordava com os métodos de Suzukake. E em seguida tivemos um breve monólogo de Atsuomi, que estava sentindo falta de um fator decisivo para o sucesso da Sala Branca, algo que oferecesse uma imagem confiável para o local. Mas logo ele chegou em sua resposta. E se o seu próprio filho, seu bem mais precioso, fosse um dos alunos? Com essa ideia em mente, Atsuomi contatou e foi se encontrar com Mika. Nessa interação, Atsuomi fez uma proposta a ela, se casar temporariamente e ter um filho com ele em troca de uma fortuna. Ele diz que a criança será importante para os seus planos e Mika, além de ter uma origem pobre, era habilidosa o suficiente para bancar a atriz. Mika, apesar de desconfiar no início, não fez resistência e concordou com a proposta. Alguns meses se passaram e logo após Atsuomi enviar o seu filho, Bebe Koji, para a Sala Branca, tivemos a despedida entre Atsuomi e Mika. Nessa interação, além de acertarem as contas e deixarem claro a completa indiferença por seu filho, Mika, encorajada por Atsuomi, deu a seu filho o nome do homem por quem ela estava louca no momento: Kiyotaka, um anfitrião com quem ela pretende se aquietar. Após Atsuomi indiferentemente concordar, os dois se despedem e, apesar de ser aconselhado por Tsukishiro a se livrar de Mika, Atsuomi resolveu deixá-la ir. Mais tarde, Atsuomi se reúne com os instrutores da Sala Branca e, para o choque de seus subordinados, decreta que a 4ª geração iria trabalhar com currículo beta.
o mais desumano e humanamente impossível método de educação. Por fim, antes de iniciar o currículo, Atsuomi recebe uma ligação de Sakayanagi, que também havia acabado de se tornar pai. Sakayanagi tentou convencer Atsuomi a voltar atrás e não colocar o seu filho na sala branca. Entretanto, o inflexível político não só recusou, como foi além e ofereceu uma vaga na sala branca para a filha recém-nascida de Sakayanagi, que por sua vez negou e diz que, diferente dele, dará à sua filha todo o amor do mundo. Um bebê recém-nascido. A sua primeira memória é o teto branco de uma instalação completamente tingida de branco. O bebê observava o ambiente, chorava, ficava doente, era tratado por médicos e assim ele viveu seus primeiros anos de vida. Aos 2 anos, o bebê, que ainda não falava, mas já entendia algumas coisas por instinto, começou a se destacar nas dinâmicas estimulantes realizadas no local, graças à sua assustadora sagacidade com tão pouca idade. Os instrutores já sabiam, o bebê cujo nome era Kiyotaka é alguém assustador. Aos 4 anos, o garoto já havia aprendido a ler e escrever, e junto com seus colegas começou a fazer seus primeiros testes acadêmicos. A classe, que outrora teve 74 crianças, hoje conta com 61, afinal aquelas incapazes já foram descartadas. Nos testes realizados no local, além de excelência, era exigido uma boa caligrafia, e a criança que não atingisse um desempenho satisfatório seria penalizado, na maioria das vezes, fisicamente. Após os exames, os alunos tinham aulas de judô onde enfrentavam instrutores treinados. As crianças que mal podiam resistir eram cruelmente espancadas diariamente por seus instrutores, e Kiyotaka não era uma exceção à regra. Aquilo que era para ser uma aula era literalmente um massacre. Era comum a cena de crianças convulsionando enquanto eram espancadas, mas com o tempo essas reações foram diminuindo. A dor e o sofrimento se tornou rotina a ponto do próprio cérebro eliminar essa sensação e sentimento. Mas isso não acaba por aí. Após a intensa educação com os instrutores, os alunos eram obrigados a se enfrentarem numa luta. Kiyotaka, com 127 vitórias, ainda não liderava nesse quesito. Ele estava atrás de Shiro, que já tinha 135. Eles já haviam se enfrentado 2 vezes, com uma vitória para cada. Porém, Kiyotaka sempre via em oponentes fortes como Shiro a chance de aprender ainda mais. Quanto Kiyotaka... Será que esse cara já se encontrou com esse Shiro aí? Ele ainda tá vivo? Acho que creio que sim. Será que ele estuda no mesmo colégio que o Kiyotaka, hein? Esse Shiro aí, porque ele é o único que venceu o Kiyotaka na porrada aí, né? 1 a 1 aí, né? Vamos ver aqui se vai falar mais sobre esse personagem. Interessante. Kiyotaka chegou aos 5 anos de idade, o número de crianças diminuiu para 50. As crianças nunca conversavam entre si, porém uma garota chamada Yuki quebrou o silêncio durante o jantar. Apesar de ignorá-la no começo, Kiyotaka acabou interagindo com a garota atrapalhada após impedi-la de cair enquanto tropeçava. Ela então mostrou um sorriso que deixou Kiyotaka admirado com essa expressão que ele nunca havia visto ou aprendido. O tempo foi passando e a rotina de estudos e treinamentos era mantida por alguns meses até que um novo componente era adicionado no currículo, aumentando significativamente a dificuldade. Dentre as novidades, tínhamos testes de nível altíssimo que os alunos faziam num curto período de tempo. Durante um destes testes em que os alunos quebravam a cabeça para tentar resolver, Kiyotaka parou na última questão e ficou esperando o sinal tocar. De repente, um homem de terno invade a sala, se dirige até Kiyotaka e diz: Kiyotaka, quero que se lembre bem disso. Aquele que tem um poder, mas não sabe como usá-lo, jamais passará de um tolo. Este homem era ninguém menos do que Ayanokuji Sensei, que na sequência levou Kiyotaka para uma sala ao lado. Eles então tiveram uma interação onde descobrimos que Kiyotaka havia notado que o nível do teste aumentava drasticamente caso algum aluno gabaritasse a prova. Assim, ele se conteve e limitou sua nota para 80 pontos. Ayanokuji Sensei questiona se o objetivo do... Bicho, ó. Isso é cabeça demais, viu, cara? O Yanakoshi, pô. O Nakoji, né? O Nakoji, cara. O Nakoji é muito cabeça, pô. Tu é doido, pô, cara. Ele reparou que, ó. Cada vez que todo mundo acertava tudo, ele, pô, tá ficando mais difícil. Então eu vou só ficar aqui de boinha para não aumentar mais. Bicho, ó, cabeça.
O garoto era impedir que outras crianças fossem descartadas, ou seja, se o garoto havia desenvolvido empatia. O garoto, por sua vez, diz que queria sim diminuir as desistências, porém nunca considerou as crianças ao seu redor como amigas ou algo do tipo. Ele estava apenas em sua fase de experiência, faminto por conhecimento, querendo analisar padrões humanos, buscar novas respostas. Logo, seria um desperdício descartar essas crianças agora, afinal, até mesmo os fracos seriam úteis para isso. Ayano Koji Sensei e os instrutores enxergaram nisso uma oportunidade para a experimentação e resolveu fazer vista grossa por enquanto. Por outro lado, enquanto retornava à sala, uma sensação surgiu em Kiyotaka. Ele não gostava daquele homem chamado Ayano Koji Sensei. O tempo foi passando e novidades foram sendo adicionadas no currículo da quarta geração. Além das inéditas aulas de piano, violino, caligrafia, cerimônia de char e viagens virtuais usando VR, tivemos também a adição das aulas de natação, onde além de serem treinados na modalidade, os alunos competiam entre si. Apesar de ter um início inferior ao de Shiro e Yuki, Kiyotaka rapidamente superou seus colegas e tornou-se o número 1 no esporte. Após uma das aulas, tivemos uma interaçãozinha entre Kiyotaka e Yuki, onde descobrimos que a garota estava criando afeto por ele, além de Kiyotaka falhando em sua experimentação ao tentar sorrir para a garota. Mais tarde, tivemos uma interação entre Atsuomi e um dos instrutores sobre o desempenho extraordinário de Kiyotaka. Apesar de animado com os resultados acima da expectativa, o instrutor admite que a falta de contato com o mundo será um problema no futuro e sugere uma abordagem diferente num local diferente para atenuar essa situação. Em seguida, tivemos uma visita de Sakayanagi e sua filha às instalações da Sala Branca. Aos 6 anos, a pequena Arisu já impressionava com sua... É aquela baixinha, né, que eu sempre me esqueço, que ela sabe que o Ayano Koji é da Sala Branca, é por isso que ela fala, você é da Sala Branca, né? Lá no final da segunda temporada. Caraca, que foda. Maturidade e conhecimento, e com personalidade expondo seu ponto de vista. O talento é herdado e um gênio não pode ser criado artificialmente. A garota então, ao ver através do vidro um garoto se destacando ao lidar com todas as tarefas sem dificuldades, fez um juramento a seu pai. Vai provar seu ponto de vista e derrubar os pseudo-gênios. O tempo foi passando e conforme a dificuldade do currículo aumentava, o número de crianças descartadas apenas subia. Quando restavam apenas 4 alunos, 2 coisas importantes acontecem. Primeiramente, Yuki acabou sendo expulsa da instituição após não atingir o desempenho mínimo numa prova de alta dificuldade. Desesperada, a garota, que era destaque nos outros campos, suplicou aos instrutores por uma nova chance e pediu a ajuda de Kiyotaka, que estava em sua frente. O garoto, inicialmente indiferente, resolveu intervir e enquanto era espancado por se meter nesse assunto sem ser ordenado, ele indica que a confusão em torno da primeira menstruação da garota acabou prejudicando o desempenho dela. Apesar disso, a garota foi descartada e descobriu que Kiyotaka só havia ajudado Yuki para expor aos outros funcionários a incapacidade de um dos instrutores. Pouco tempo depois, após restar apenas ele e Kiyotaka, Shiro diz a seu colega, enquanto lutavam, que iria deixar a Sala Branca por conta própria. O garoto explica que quer ser livre, quer ter amigos, quer conhecer o mundo, e essas coisas são impossíveis de se obter ali. Shiro ainda pretendia convencer Kiyotaka, mas ao confirmar que o garoto não possuía os mesmos desejos, se despediu de seu colega prometendo-lhe reencontrar no futuro. Kiyotaka então, como o último que restou, seguiu o restante do curso. Caraca, que foda. Esse Shiro aí, deve ser brabo, né, pô? Porque ela é o único que rivalizava com o Ayano Koji, né? Até agora é Kiyotaka. Eu quero saber como é que ele pegou esse nome Ayano Koji pra ele, né? Porque o nome dele era Kiyotaka. Até agora as pessoas chamam ele de Kiyotaka, né? E pô, bichinho da namoradinha do Ayano Koji, né? Pô, do Nakoji. Foi-se embora. Ele tentou ajudar, mas em prol de algum interesse pra ele. Mas ele tentou ajudar, né? Pô, a bichinha. Mas infelizmente não deu. A menina foi, ó. Foi de base, foi de Vasco, tá ligado? Mandaram ela. E o carinha aí foi-se embora. Parece que agora vai sobrar só ele. Será que vai falar mais alguma coisa desse Shiro? Vamos ver. Currículo da quarta geração. Ao completar 9 anos, ele já havia vencido seus instrutores em artes marciais, então, para testar suas habilidades no combate real, um grupo de adultos foram contratados para subjugar o garoto. Os homens vestidos de terno imediatamente zombaram e debocharam da criança em sua frente, ao oferecerem um bastão como uma espécie de esmola para o garoto antes da luta. Minutos depois, todos os adultos foram brutalmente subjugados por Kiyotaka. Alguns, inclusive, ficaram em estado grave. O garoto era imparável.
Após o embate, tivemos brabo. uma interação entre Kiyotaka e Atsuomi, onde o líder elogia e confessa ser o pai do garoto. E tivemos também os instrutores da Sala Branca preocupados enquanto pontuavam os problemas em torno da falta de emoção de Kiyotaka e insistindo que será importante que ele comece a desenvolvê-las no futuro, e para isso uma mudança de ambiente será fundamental. Algum tempo se passaram e uma bomba caiu no colo de Atsuomi. Quando a Sala Branca, sua principal forma de subir na hierarquia do partido, estava prestes a ser oficializada, Naoi Sensei ordenou o fim do projeto. O velho explica que havia sido superado por Kijima dentro do partido e, para manter um cargo alto, decidiu apoiá-lo ao invés de concorrer contra ele. Como Kijima conhecia e não simpatizava com as ações de Atsuomi, Naoi foi obrigado a se desvincular de Atsuomi, que por sua vez daria adeus à sua vida política e teria que desistir de sua ambição. Revoltado após ter sido descartado por Naoi, mas sabendo que não tinha poder o suficiente para ir contra suas ordens, Atsuomi decide sair da política e gerir a Sala Branca em segredo até a morte de Naoi, quando finalmente poderá agir livremente. Alguns anos então se passaram e Atsuomi, que havia perdido a maioria de seus financiadores graças a Naoi, realizou um evento de gala para recrutar novos investidores. Neste evento tivemos alguns acontecimentos interessantes. Primeiramente conhecemos o presidente Amasawa, que além de ser pai de Ishika, era também um dos grandes investidores da Sala Branca. Ele havia engravidado uma de suas amantes e pediu para colocar esse novo filho, que seria irmão de Ishika, na Sala Branca, onde a garota já estava há algum tempo. Temos também a cena do monólogo do Kanzaki do volume 19, onde descobrimos que Ishigami, de forma argilosa, foi aquele o responsável por resolver toda a situação. E tivemos também Sakai Nagi cortando as relações e se despedindo de Atsuomi após assumir a presidência da Escola de Desenvolvimento Avançado do Japão. Por fim, descobrimos que devido à sabotagem que Naoi estava realizando, Atsuomi foi obrigado a fechar as instalações da Sala Branca temporariamente. Tivemos também um reencontro entre Yuki e Kiyotaka, onde a garota, com graves sequelas psicológicas, demonstrou uma grande dependência emocional do garoto, que simplesmente a cortou de forma fria. E o volume se encerra com Atsuomi contratando os serviços de Tsukishiro e revelando ao homem seus planos para o futuro, ver até onde sua obra-prima, Kiyotaka, é capaz de ir. Para tal, ele iria tirar proveito de seu inimigo Kijima e da Escola de Desenvolvimento Avançado, onde um ano depois Aya no Koji Kiyotaka acabaria se matriculando. Bom, galera, então é isso. Esse foi aí o volume 0, um volume bem interessante, contando o passado aí do Aya no Koji, a história da Sala Branca. Fala aí o que vocês acharam. É isso, valeu, fui. Top, massa demais. O Aya no Koji é brabo. Fio. Agora fiquei curioso com esse amigo dele aí, o Shiro, né? Se ele reencontrou esse Shiro aí, pô. Depois desses tantos anos aí, desses acontecimentos de fecha e no fecha da Sala Branca e dessa treta toda, eu fiquei interessado, porque era o único cara que se rivalizava ali, pelo que eu entendi, com o Kiyotaka ali na Sala Branca, né? No esporte, nas lutas lá, nas porradas. O Aya no Koji é brabo, pô. Passou bem ligeirinho aqui, 18 minutos, passou muito rápido, pô. Na moral, que vídeo top. Parabéns aí o cara do Peralta Martin BR aí. Fiquei curioso com esse cara, né? E o Aya no Koji, como sempre, sendo frio, né? E dando fora na menina. Ô, Aya no Koji, me ajuda. Brincadeiras à parte. Ei, eu fiz um rap do Aya no Koji para Karo Izawa. Isso mesmo. Quer saber como ficou? É só entrar dentro do meu canal aí e procurar e ver se você gosta. Se gostar, se inscreve aí pra gente bater a meta de 2K, tá bom? Mas confere meu último som, já entra no canal e procura e ouve o som que eu fiz do Kiyotaka para Karo Izawa. E até o próximo react.